Revelado. Patrão descobre faxineira emocionante amamentando filho e ato transformador surge. Era um dia comum no subúrbio carioca, com o sol brilhando forte e o barulho das crianças brincando na rua. Maria, uma faxineira batalhadora e mãe solteira de um garotinho de 2 anos, ainda lidava com a rotina pesada. Seu coração pulsava forte por cada arrumação que fazia, cada canto que limpava, tudo por amor ao seu filho João. Naquela pequena casa humilde, cada centavo conquistado a duras penas era um passo a mais para garantir um futuro melhor. Quando ela se sentava na beira da cama, olhava para o rostinho de João e sentia que todo esforço valia a pena. Mas naquele dia Pedro, seu patrão e um empresário bem-sucedido da classe alta carioca, chegou mais cedo em casa. Assim que entrou foi surpreendido por uma cena que lhe ativou todos os sentidos. Maria estava sentada em um canto da sala, amamentando João com um olhar profundo e cheio de amor. As lágrimas rolavam por seu rosto enquanto ela entoava uma canção de ninar que aprenderá com sua avó, um som suave que parecia ecoar por toda a casa. A imagem tocante de uma mãe nutrindo seu filho em meio à simplicidade e à luta desarmou Pedro, que nunca antes tinha visto a faxineira sob essa luz. Era como se o tempo tivesse parado e naquele instante a vida e o amor materno tomaram conta do ambiente. Contudo, essa conexão intensa não durou. Assim que ele voltou ao seu mundo de privilégios e preconceitos, a conversa se transformou em uma arena onde eles batalhavam suas convicções. Pedro, sem perceber, atacou com frases vazias, alimentadas por suas crenças erradas sobre quem valia a pena na sociedade. Maria, com o peito apertado, não se deixou abalar. Com fervor, ela defendeu o seu valor, a importância do seu trabalho e de todo o amor que ela dedicava à sua vida e à sua comunidade. As palavras dela eram armas poderosas, enquanto ele tentava justificar sua visão distorcida. A tensão crescendo entre eles refletia as barreiras sociais que costumavam separar suas vidas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera ficava eletricamente carregada quando, de repente, uma emergência na comunidade fez o ambiente estremecer. Um deslizamento de terra devastou algumas casas, deixando várias famílias desabrigadas. Maria se levantou, um brilho determinado nos olhos. Ela não hesitou. Organizadora nata tomou a frente daquela crise, convocando vizinhos e amigos, criando uma rede de apoio que surpreendeu a todos, até mesmo Pedro. Ele a observava perplexo, enquanto ela se tornava o pilar de força que sua comunidade precisava. A união das pessoas, a esperança renascente, tudo florescia ao redor dela em um momento sublime. Assim, no meio do caos, Maria transcendia a sua condição após aquela discussão acalorada. Pedro viu que a grandeza não estava em status ou dinheiro, mas sim nas ações e no coração pulsante de pessoas como Maria. Ela tocava a vida dos outros, tornando a sua comunidade um lugar onde a solidariedade renascia. E enquanto a atmosfera vibrava com a celebração da união, Pedro se viu diante de um dilema. Ele precisava decidir se aquele novo olhar sobre Maria iria mudar sua vida e suas crenças, ou se ele voltaria para o casulo do preconceito que sempre fora seu lar. O que realmente importava para ele? O som de risadas e gratidão ao redor ainda ecoava, mas a pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo passo? O dia seguinte amanheceu nublado, como se a natureza estivesse sentindo a tensão no ar. Maria acordou cedo, a rotina não permitia vacilos. Tinha que se preocupar não apenas com seu próprio sustento, mas com a solidariedade crescente entre os vizinhos, agora unidos por uma causa comum. O deslizamento ainda ressoava nas conversas. Ela, à frente de tudo, organizou mutirões para ajudar as famílias atingidas, trazendo donativos, comida e um teto temporário. Enquanto isso, Pedro, marcado pela imagem da faxineira batalhando ao lado de sua comunidade, não conseguia deixar de pensar na esposa e na vida que levava. Precisava fazer algo, mas não sabia ao certo como se inserir naquele mundo tão diferente do seu. Em sua mansão, repleta de conforto, ele se sentia um intruso. Aquele lugar abarrotado de luxo não mais o preenchia como antes. Ele resolveu visitar a comunidade. O imenso portão de ferro que era seu escudo se transformou em uma barreira que ele precisava atravessar. Ao pisar naquele solo, sentiu a vida pulsando ao seu redor. Crianças brincando, adultos murmurejando, sorrisos que não eram vigiados por olho algum.
O cheiro de comida caseira pairava no ar e era diferente de tudo o que conhecia. Era um convite à simplicidade, um resgate que seu eu mais profundo implorava. Maria estava em meio à multidão, seu riso esboçado enquanto ajudava a distribuir refeições. Ela não o viu de imediato, mas quando plantou seus olhos nele, a expressão descontraída se dissolveu em confusão. O que Pedro estava fazendo ali? Aquele homem que tantas vezes hesitou em enxergar sua essência agora estava à sua frente, mais real do que nunca, mas também cercado de insegurança. Maria respirou fundo, disfarçando a surpresa e sentindo seu coração disparar. "O que você quer aqui, Pedro?" perguntou ela, seria, mas sem perder a gentileza. O rosto dele tornava-se vermelho, a culpa e a insegurança atravessando sua alma. Eu queria ajudar." Sua voz saiu rouca, quase inaudível. "Fiquei pensando, sobre o que você disse. Sobre valor. E eu, não sei por onde começar. Um murmúrio de expectativa se espalhou entre os vizinhos. O que Pedro poderia oferecer a eles? O homem que sempre esteve cercado de privilégios e desconexões estava ali propondo algo. Maria cruzou os braços, analisando aquele momento. Era difícil confiar, mas algo na vulnerabilidade dele a tocava. "Então comece ajudando a servir as refeições. Aqui, todos se unem. Você pode aprender o que realmente importa." Ela deu um passo à frente, deixando a porta aberta, mas com cautela. Pedro hesitou, mas a voz interna que clamava por mudança o empurrou adiante. E assim, ele se juntou ao fluxo, vestindo um avental que era mais uma peça de um quebra-cabeça do que sua verdadeira roupa. Ao lado de Maria fazia pequenos gestos, surpreendendo-se com o calor humano que havia ali. Cada sorriso, cada agradecimento que recebia fazia seu coração amolecer. Mas ainda havia uma barreira que ele precisava quebrar. Maria era a chave, a luz que iluminava aquele novo caminho. O que ele faria para não voltar a ser quem era antes? A tensão crescia entre eles, mas a conexão parecia inegável. O olhar dela refletia esperança e desconfiança, como se o futuro dependesse da ação de Pedro, assim como a solidariedade deles precisava de fundamentos sólidos. Mas as palavras que estavam por vir seriam decisivas. "Maria, eu quero saber mais sobre sua história." As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse pensar. Ela olhou fundo em seus olhos, um mar de emoções cruzando seu semblante. O que Pedro realmente queria saber? O que isso significava para eles? O silêncio tornou-se denso, carregado de perguntas e possibilidades. E enquanto a multidão se movia em torno deles, Maria sabia que a resposta poderia mudar tudo. O que aconteceria com Pedro e sua transformação? As revelações estavam prestes a começar. O sol começou a surgir timidamente por trás das nuvens pesadas, esboçando um brilho dourado que parecia prometer renovação. Maria, ainda com a pressão nos ombros, se perguntava se poderia realmente abrir seu coração para Pedro. O olhar dele a incomodava e ao mesmo tempo a atraía. O que ele queria saber? O que poderia ganhar com a história dela? Minha história. Maria hesitou, o peso da lembrança quase a fazendo recuar. Mas a atmosfera ao seu redor era diferente agora, vibrante com a esperança que o movimento solidário gerava. "Não é fácil, sabe? Muitas vezes só parece que estamos sobrevivendo." Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Se expor a alguém como Pedro era um risco, mas ainda assim, o desejo de libertar-se daquela armadura emocional estava latente. A multidão ao redor parecia desaparecer enquanto ela se preparava para compartilhar não só sua história, mas a essência do que sentia. "Eu cresci aqui, entre as paredes que agora estão ruindo. Acreditar que sua vida pode mudar é devastador." Ela olhou para o chão, tentando organizar seus pensamentos. "Meu pai se foi cedo e com ele, as esperanças que tinha. Acordar todo dia sem saber se teríamos o que comer, isso moldou quem sou." Pedro escutava atentamente, sentindo a dor daquelas palavras como uma facada. Ele começou a entender que a vida de Maria não era um conto de fadas. Era luta. Era a realidade crua que ele nunca soube até aquele momento. Quis tocá-la, confortá-la, mas se conteve. "E você?" Maria conseguiu erguer o olhar, encontrando os olhos de Pedro. "O que você sabe sobre luta?" Pedro sentia-se perdido dentro de si mesmo, mas ao mesmo tempo determinado. Ele, que sempre teve tudo, agora se via em frangalhos. Nunca tivera que batalhar por nada, e esse vazio o consumia. A vida que levava não o preenchia e afinal, o que restava? As palavras emperraram em sua garganta. Queria falar, mas o contraste entre suas vidas o deixava inseguro. Como poderia justificar seus privilégios frente ao sofrimento dela? "Só quero aprender. Quero entender." O silêncio entre eles ficou denso novamente, mas algo havia mudado. Maria percebeu que Pedro estava se expondo também, assim como ela.
Por mais que a desconfiança ainda estivesse presente, a faísca de compreensão poderia ser a centelha de algo mais profundo. Um grupo de crianças brincando perto deles fez o ambiente retornar à realidade. O riso inocente delas trouxe um leve sorriso ao rosto de Maria. Era a vida pulsando. Pedro observou fascinadamente a cada riso, a cada história compartilhada entre eles. Uma energia que ele não sentia em sua mansão havia anos. Sabe, Pedro, aqui a gente aprende a compartilhar. A dor, a alegria, tudo. Maria falou novamente e ele percebeu a seriedade em seu olhar. Não oferecemos apenas comida, oferecemos relação, sorriso, esperança. Pedro assentiu, sentindo uma conexão mais forte. Ele queria fazer parte disso, mas ainda havia mais a descobrir. Sua vida até então se apresentava como uma tela em branco, com novas cores e formas que ele não sabia como interpretar. Aquela transformação que tanto desejava poderia estar ao alcance das mãos. O que você quer me mostrar, Maria? Perguntou ele, a ansiedade tomando conta dele. Vamos trabalhar juntos, e eu te dou a liberdade de ver o que é preciso ser visto. O olhar de Maria transmitia um misto de confiança e desafios. O que mais Pedro descobriria naquela jornada de transformação? Enquanto tomavam a frente do mutirão, ele sentiu que estava prestes a cruzar uma nova linha de sua vida. O que viria a seguir poderia mudar não só a forma como via a comunidade, mas a própria essência de quem ele era. Maria começou a guiar Pedro nas atividades do mutirão. Enquanto se moviam entre as pessoas, ela explicava cada detalhe. O funcionamento da comunidade, a dinâmica do trabalho, o carinho entre os participantes. Ele se permitiu sentir um misto de admiração e confusão. Como tudo ali acontecia com tanta leveza, mesmo diante das dificuldades. No fundo, ele ainda lutava com suas próprias incertezas. Queria muito fazer parte daquele mundo, mas o medo de não ser aceito persistia. E se eles o vissem apenas como um intruso, alguém que estava ali para ser um salvador, mas que na verdade não entendia nada do que era pura luta e sobrevivência? No meio da agitação, um grito doce e familiar trouxe Pedro de volta à realidade. Maria se virou rapidamente para uma mulher jovem, de cabelos cacheados com um bebê em seus braços. Pedro não conseguia desviar o olhar. A mulher estava amamentando, cercada por crianças que riam e brincavam ao seu redor. O sorriso dela irradiava amor e paciência. Essa é a Ana, explicou Maria com um brilho nos olhos. Ela é a prova de que a maternidade aqui é um ato de resistência. Enfrenta tudo sozinha, mas nunca está sozinha. Esse amor que ela dá é um presente que fortalece a comunidade. Pedro observou Ana, sua expressão cheia de ternura. Os filhos dela não eram apenas crianças, eram a renovação de esperanças, sonhos e memórias. A visão o deixou emocionado. Ele nunca tinha visto a luta pela sobrevivência desse jeito, cheia de afeto e comprometimento. É incrível, murmurou, sem saber se a frase era para ser ouvida. E você vai conhecer mais histórias como a dela. Maria sorriu ao perceber o quanto Pedro estava impactado. Todo dia temos uma nova chance de crescer juntos, de aprender com o outro. Como você irá se sentir quando souber que um sorriso pode mudar tudo? Ele engoliu em seco, ponderando aquelas palavras. Um sorriso como poderia mudar a vida de alguém? Na realidade, um sorriso poderia ser a semente de tempos melhores, mas também significava acolhimento e compreensão, algo que ele precisava aprender. Ao se aproximar de Ana e do bebê, algo dentro dele se aquecia. Ele se sentia como um espectador privilegiado, mas por dentro algo pulsava. Queria ajudar, mas como se conectar? Como entrar nesse mundo que parecia tão oposto ao que estava acostumado? Ana, posso segurá-lo? Perguntou timidamente, apontando para o bebê. A mulher assentiu, com um olhar cúmplice que falava de compreensão. Quando ele pegou a criança nos braços, cada toque leve que seu dedo fez na pele macia do bebê era como um convite para um novo aprendizado. Ali estava um ser tão puro, confiando nele, embora ele soubesse que ainda era um estranho. Pedro olhou nos olhos da criança, e por um momento, sentiu a responsabilidade de um pai, de alguém que poderia fazer a diferença na vida dela daqui para frente. Olhe nos olhos dele e você verá o futuro. A voz de Maria soou como um eco, fazendo Pedro perceber que aquela era uma nova quantidade de emoções para ele entender. Ele sorriu ao bebê, a conexão era inexplicável, como se o ato de segurar a vida o estivesse transformando. As dúvidas começaram a se dissipar em meio àquela sinceridade. Porém, à medida que os minutos passavam, ele percebia que voltar à sua antiga vida seria quase impossível. Estou aqui agora, sussurrou suavemente apenas para ele mesmo. O fardo nas costas de Pedro pareceu, de alguma forma, mais leve. Mas ainda havia muito por fazer. A transformação estava apenas começando, e ele sabia que teria que enfrentar seus próprios demônios no processo.
Qual o próximo passo nessa jornada de descoberta e aprendizado? O que mais ele encontraria naquela comunidade recheada de histórias e resistência? A curiosidade crescia e a ansiedade do desconhecido pulsava como uma batida no coração. Seria ele capaz de abraçar completamente a nova vida que se apresentava diante de si? Nos braços de Pedro, o bebê começava a se agitar. Ele olhou ao redor, sentindo a atmosfera calorosa daquele mutirão. Risos, conversas, crianças correndo, tudo isso tecia um quadro que se tornava cada vez mais vívido. Era como se aquele momento fosse um pequeno universo, onde cada ação, cada sorriso, contaminasse o outro de esperança e alegria. Você se importa se eu ficar mais um pouco com ele? Perguntou Pedro a Ana, suas palavras saindo de forma inocente como se tivesse medo de interromper algo sagrado. Claro! Você pode segurá-lo enquanto eu arrumo um pouco aqui, sorriu Ana, agradecida, antes de se afastar para ajudar outras mães. Inconscientemente, Pedro ajustou o bebê em seus braços, impulsionado pelo instinto. Ele olhou para o rostinho do pequeno e, daquela vez, sorriu genuinamente. O alvoroço em sua mente começou a se aquietar. Era como se, ao cuidar do bebê, ele estivesse também cuidando de suas próprias inseguranças. Maria se aproximou novamente, observando-o com uma expressão encantada. Você viu isso? Ela gesticulou, indicando a cena ao redor. Momentos assim nos ensinam tanto. Você percebe como a comunidade se junta para criar e apoiar, mesmo nas pequenas coisas? Pedro acenou, absorvendo as palavras dela. Ele não tinha percebido antes, mas as vozes ao seu redor lhe ensinavam um novo tipo de linguagem, uma linguagem que só se compreende através do coração. Aqui o que importa é a conexão. Não precisa ser perfeito. O simples ato de estar presente já transforma, continuou ela, com a sabedoria de quem conhece cada sombra e cada luz daquela comunidade. Às vezes me pergunto se sou capaz de fazer parte disso, comentou ele, sem saber se deveria dizer mais. As dúvidas que o acompanhavam estavam ali, a espreitar no canto de sua mente. Você já está fazendo parte, Pedro. O ato de querer se integrar já é um passo gigante. Lembre-se de que você não precisa ter todas as respostas. Essa jornada é feita de aprendizado. As dificuldades virão, mas é assim que crescemos. Aquelas palavras atingiram Pedro como um golpe suave, mas forte o suficiente para fazê-lo sentir-se mais alinhado com a verdade de suas emoções. Estar alheio às lutas alheias não era uma opção. Fechando os olhos por um instante, ele se permitiu sentir essa nova realidade pulsando à sua volta. E se começou ele, a voz falhando um pouco com a vulnerabilidade. E se eu não for aceito por eles? E se não souber agir como eles esperam? Maria se aproximou um pouco mais, olhando diretamente em seus olhos, como se estivesse enxergando sua alma. A única expectativa aqui é de autenticidade. As pessoas se conectam com o que é verdadeiro. Se você se mostrar como realmente é, temos certeza de que encontrará seu lugar. Pedro refletiu, deixando aquelas palavras diluírem seu medo. Era uma libertação quase mágica. Ele olhou novamente para o bebê, que parecia achar conforto em seus braços. O que era um sorriso podia ser muito mais, era um ato de coragem, de entrega. Com essa ideia, uma semente de esperança se afundou em seu peito. E se a verdadeira mudança começasse dentro dele? No horizonte, o dia começava a esquentar. O mutirão estava em pleno vapor e os ruídos da comunidade o envolviam como um abraço caloroso. Ao longe, uma mãe gritava o nome de seu filho, enquanto outras dançavam ao som de uma música alegre. Esperança. Comunidade. Luta. Cada uma refletia a beleza presente em aceitar os próprios passos na jornada da vida. Vou me apresentar a eles. Vou tentar, decidiu, a determinação crescendo dentro dele como um fogo incandescente. Maria sorriu, admirando o vislumbre de coragem que começava a surgir em Pedro. Ele não estava mais lutando sozinho, mas também se entregando à possibilidade de ser parte desse movimento também. Entretanto, um chamado inesperado cortou o ar. Um grito aflito e preocupante ecoou de algum lugar nas proximidades. Pedro imediatamente sentiu o coração apertar. O sorriso ficou tenso, e o clima acolhedor da comunidade foi substituído por uma energia de incerteza. O que estaria acontecendo? Qual seria o próximo desafio que surgiria naquele lugar que estava se tornando tão especial para ele? A atmosfera leve de riso foi abruptamente cortada por um novo som, o grito aflito de uma mulher. O coração de Pedro disparou. Ele percebeu que o sorriso de Ana agora estava congelado em um semblante preocupado enquanto ela corria em direção ao som, sua expressão transparecendo medo. Ele não conseguiu se segurar. Com o bebê ainda em seus braços, Pedro seguiu Ana, sentindo o peso de algo urgente o puxando. O mutirão ao redor começou a se agitar.
Pais deixavam de lado suas tarefas, enquanto olhares apreensivos passavam de um a outro. As risadas deram lugar ao sussurro inquieto das pessoas se agrupando, todas querendo entender o que estava acontecendo. A cena à sua frente era um choque. Uma mulher estava caída no chão, segurando um filho pequeno, com os olhos marejados. Pedro reconheceu a mulher, ela era a mãe do menino que corria pouco antes. Uma dor profunda se espalhava pelo ambiente, e o rosto da mãe refletia um pânico desesperado. Outros se aproximaram, prontos para ajudar, mas a expressão dela revelava que havia algo mais sério que a simples queda. Meu Deus, Mateus! O que aconteceu? Gritou Ana, colocando-se ao lado da mulher. O bebê em seus braços já não era um conforto, e por um momento Pedro se sentiu perdido, como se a cólera do mundo estivesse numa roda gigante, girando rápido demais para que ele pudesse acompanhar. Ele se machucou. Não consigo, a mulher mal conseguia falar, e o choro do menino a tornava tudo ainda mais angustiante. As palavras dela eram sufocadas pela emoção. Pedro sentiu um impulso de ajudar. Ele tinha apenas um bebê nos braços, mas aquele momento demandava ação. Ele se aproximou da mulher, tentando se mostrar de maneira tranquila. O olhar dela parecia implorar por socorro, e ele sentiu que sua presença, por menor que fosse, poderia trazer um pouco de calma. O que você precisa? Perguntou, tentando manter a voz firme. O calor do momento fez sua dúvida voltar, mas não havia tempo para hesitações. O que era mais importante ali era a comunicação, a união. Ana olhou para ele, grata, mas com um olhar cheio de preocupação. Temos que chamar alguém. Ele precisa de ajuda médica. A mãe do menino balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo enquanto ela tentava manter o menino quieto. Pedro, então, percebeu que era sua vez de agir. Juntou forças e, com voz mais firme, falou para a multidão que se formava ao redor. Abaixe um pouco. Vamos deixar o espaço livre para atender o Mateus. Precisamos de alguém que tenha um telefone. E calma, tudo vai ficar bem. Foi como se um fio de esperança começasse a se tecer no ar. Corações na multidão batiam mais rápidos, mas agora havia um senso de propósito. Algumas pessoas começaram a buscar um telefone enquanto outras se dispersavam para abrir espaço. O bebê que ele carregava começou a se agitar. Pedro, com determinação renovada, balançou o pequeno suavemente. Essa risadinha inocente fazia com que os presentes olhassem para ele. O ato de acalmar um bebê em meio ao caos trouxe um choque de ternura. O alvoroço suavizou um pouco enquanto todos pareciam lembrar do que era ser criança. Inocência em meio à dor. Ana se aproximou de Pedro, enquanto um grupo buscava ajuda. Você está incrível. O que fez segurar o bebê comigo? Ele parece tranquilo em suas mãos, disse ela, mantendo a atenção direcionada à mãe e ao menino. A adrenalina corria nas veias de Pedro, mas um novo sentimento tomou conta dele. Ele finalmente compreendeu que a entrega e o amor eram mais poderosos que qualquer medo. Conectar-se com os outros seria sua maior força. Não sei, Ana, mas talvez seja isso que realmente importa. Os gritos da criança e a dor da mãe ainda pesavam no ar, mas naquele momento, eles estavam unidos. A união crescia em meio a desafios, e Pedro sentiu um desejo intenso de estar ainda mais presente. Como se cada pequeno sorriso que ele pudesse compartilhar com o bebê e a mãe fosse um passo em direção a algo maior. Sem avisos, um novo grito de dor ecoou nas proximidades, chamando a atenção de todos. Pedro sentiu o coração apertar. O que mais estaria acontecendo naquele mutirão tão promissor e acolhedor? O que mais a vida tinha reservado para ele? O grito que cortou o ar parecia vir de muito longe, mas seu eco reverberou por toda a comunidade. Pedro virou-se rapidamente, o bebê em seus braços quase escapando de sua atenção. O que mais poderia acontecer? A sensação de desespero misturava-se com uma vontade imensa de agir. Ele olhou para Ana, que agora estava tão concentrada que qualquer outro ruído havia desaparecido ao seu redor. Pedro? Ana chamou, o olhar dela fixo em direção ao novo som. Vamos, embora não soubesse o que esperar, Pedro sentiu uma necessidade urgente de descobrir o que estava acontecendo. Ele seguiu Ana, atravessando a multidão que agora estava mais agitada. As pessoas murmuravam, e algumas cobriam a boca em um gesto involuntário de horror. Era como se um manto de tensão os envolvendo, todos esperando por uma resposta. Ao se aproximarem da cena, Pedro viu uma nova mulher caída, desta vez no chão, seu rosto contorcido em dor. Ao lado dela, uma menina pequena, com os olhos arregalados, segurava o braço da mãe. Uma sombra passou pela mente de Pedro enquanto ele tentava juntar os pedaços daquela situação confusa. O que faria agora? Alguém, por favor, me ajude, implorou a mulher no chão, sua voz tremendo. Ana não hesitou. Ela se agachou ao lado da mulher, tentando tranquilizá-la.
Estamos aqui, você vai ficar bem. Vamos chamar ajuda. Pedro olhou em volta e percebeu que outros também estavam prestando atenção ao clamor. Alguns tentavam chamar a ambulância, outros simplesmente observavam, as caras inchadas de preocupação. Eu vou ficar com você, ofereceu Pedro à mulher, não conseguindo tirar os olhos do olhar desesperado que ela lhe dirigia. A menina começou a chorar, e um golpe de empatia atingiu Pedro como um soco no estômago. Ele estendeu o braço, tentando tocar a criança de uma forma que transmitisse segurança. Ei, tudo bem, mocinha. Seu pai já vai chegar, disse ele, a voz suave. Vamos cuidar da sua mamãe juntos. A garotinha, visivelmente assustada, olhou para ele como se tentasse decifrar se aquelas palavras eram verdade. O sangue de Pedro esquentou. Ele sabia que aquelas pequenas interações podiam fazer toda a diferença no meio daquele vendaval de emoção. Ana estava com a mulher, tentando descobrir o que havia ocorrido. As palavras trocadas traziam luz à escuridão que parecia engolir tudo. Pedro contemplou a cena, Ana tão destemida e forte e a mulher, à espera de apoio, como uma fraqueza que precisava ser revertida. De repente, um homem emergiu da multidão, com um telefone na mão e um semblante decidido. Ele gritou, interrompendo o estado de caos. A ambulância está a caminho. Um certo alívio pairou no ar, mas ao mesmo tempo algo ainda pulsava. Pedro olhou de novo para a menina assustada. O choro dela parecia ter o poder de amplificar a dor da situação. A vontade de protegê-la crescia como uma chama que não se apagava. Você se chama como? Ele perguntou, tentando trazer uma pequena pausa ao desespero. Sofia, disse a menina, enxugando uma lágrima com as costas da mão. Que lindo nome! Sofia, você é muito corajosa. Agora, vamos cuidar da sua mãe até o socorro chegar? Ela precisa da sua força também. Sofia o encarou com um misto de confusão e esperança. Por um instante Pedro viu uma lanterna brilhar dentro dela. E então, enquanto eles esperavam, uma nova comoção surgiu nas proximidades. Um grupo de pessoas começava a se agitar novamente, ecoando as vozes ansiosas de quem ainda não sabia o que estava acontecendo. Pedro sentiu seu coração disparar mais uma vez. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Um aperto na garganta mostrava que a crise ainda não havia terminado e que eles precisariam reunir toda a força que restava para enfrentar o que viria a seguir. O barulho aumentava e a ansiedade na multidão parecia ganhar vida própria. Pedro olhou ao redor, tentando entender de onde vinha a nova agitação. Como uma onda, o medo se espalhava, algumas pessoas começando a gritar enquanto outras tentavam se afastar da cena. O ar estava carregado de tensão, e Pedro sentiu o peso da responsabilidade aumentar em seus ombros, intensificando sua determinação. Ele apertou Sofia contra si, como se a proteção dela também pudesse aliviar seus próprios medos. Ana, ainda ao lado da mulher caída, estava agora examinando o ferimento dela, pedindo ajuda a quem passava. Precisamos de água e um cobertor, por favor, gritou a voz firme, mas seu olhar estava tingido de preocupação e cansaço. O instinto de proteger as pessoas ao seu redor pulsava dentro dela. Pedro quis gritar para que Ana tomasse cuidado, mas as palavras não saíram. Era como se todos estivessem presos em um momento de estagnação, cada um lutando contra seus próprios demônios. Sofia, com os olhos fixos em seu entorno, tremia. Pedro sentiu uma onda de empatia por ela, uma menina tão pequena, forçada a lidar com a dor e o desespero. Ele se abaixou ao nível dela, mantendo os olhos em seus. Sofia, sua mãe é forte. Você acredita que ela vai ficar bem? Perguntou, buscando fazer com que a garotinha se sentisse parte daquele momento. A menina assentiu levemente, e Pedro viu uma centelha de esperança em seu olhar. Ele sorriu de volta, mesmo com o coração pesado. Era um pequeno alívio nesse cenário caótico. Mas o grito que se seguiu fez o sangue de Pedro gelar. Do outro lado da rua, um homem estava de pé, suas mãos gesticulando freneticamente. Ele parecia descontrolado, gritando sobre algo que ninguém conseguia entender ao certo. Os rostos ao redor de Pedro tornaram-se uma mistura de espanto e temor. O que aconteceu? Ele se virou para um grupo de pessoas próximas, a voz sufocada pela adrenalina. Um incêndio. Na escola. Estão tentando evacuar, respondeu uma mulher, com as mãos tremendo segurando um celular. O caos estava se alastrando, como um incêndio descontrolado. Uma onda de desespero tomou conta de Pedro e Ana ao mesmo tempo. As lembranças da escola, dos momentos de alegria, dos risos das crianças, tudo começou a ecoar em sua cabeça. Eu tenho que ir, Pedro exclamou para Ana. As crianças. Precisamos garantir que estejam bem. Eu vou com você, respondeu Ana, os olhos brilhando de determinação.
Elas precisavam se afastar daquela cena, mas a urgência criada pela nova crise era esmagadora. Pedro sentia que estava se dividindo em 1000 pedaços, obrigando-se a agir enquanto a mente tentava processar o que estava acontecendo. Ele se virou para Sofia, que observava tudo em silêncio. Sofia, eu preciso que você seja muito corajosa agora, ok? Você vai ficar aqui com a sua mãe, e eu prometo que volto logo. A promessa soava como um feitiço, mas as palavras precisavam ser ditas. O olhar da garota era um misto de confiança e medo. Pedro se afastou, puxando Ana para que seguissem na direção da escola. Os dois podiam sentir a dor e o pavor da comunidade. As sirenes ecoavam à distância, mas o povo começava a se juntar, a força coletiva se formando como um escudo. E enquanto se afastavam, uma pergunta ressoou na mente de Pedro: será que conseguiriam fazer alguma diferença antes que fosse tarde demais? No fundo, algo sombrio e profundo sussurrou que a luta estava apenas começando. Pedro e Ana correram em direção à escola, seus corações pulsando em uníssono com o frenético ritmo da multidão. O cheiro de fumaça cortante se misturava ao aroma familiar do café que saía das barracas próximas, agora esquecidas. Cada segundo parecia uma eternidade, cada passo, um esforço para não deixar a própria ansiedade tomar conta. Quando chegaram ao portão da escola, uma cena de desespero se desdobrava diante deles. Crianças, algumas chorando e outras em estado de choque, estavam sendo guiadas para fora por professores, outros funcionários e voluntários. O brilho dos olhos inocentes refletia a incerteza do momento, e Pedro sentiu uma onda de desolação. Ana! Gritou, tentando localizar um rosto familiar. Precisamos ajudar. Ela sentiu e, com uma respiração profunda, se lançou para dentro do prédio. O fogo ainda não tinha tomado conta de tudo, mas o calor já se sentia mesmo do lado de fora. Era uma luta contra o tempo. Enquanto isso, Pedro começou a organizar a evacuação do lado de fora. Ele se aproximou de uma professora que tentava acalmar uma turminha assustados. Eles já foram todos evacuados? Perguntou, a voz tensa. Não, tem uma sala atrás do auditório que ainda pode ter crianças. Respondeu, seus olhos arregalados. Pedro sentiu um nó na garganta. Vamos, vamos. Ele gritou e correu em direção à entrada da escola. Ana já havia disparado escada acima, cobrindo a boca e o nariz com um lenço que encontrara. Ouvia gritos, mas a determinação a guiava. Ela precisava saber se algumas das crianças que conhecia estavam bem. A mente fervilhava com as lembranças dos risos e das brincadeiras, e a ideia de que algo pudesse ter acontecido a elas a aterrorizava. Ao entrar na sala de aula, viu que uma Windows estava entupido de fumaça, dificultando a visão. 4 alunos ainda estavam lá, encolhidos sob as carteiras. O coração dela disparou. Venham rápido! Ela gritou, tentando transmitir segurança. E enquanto puxava as crianças para fora, seu olhar encontrou um pequeno garoto que chorava. Minha amiga. Ela não voltou. Ele balbuciou entre soluços. Ana hesitou. Como assim? Onde ela está? Na sala de música. Ele respondeu, o desespero era palpável. O peso da decisão caiu sobre Ana. A sala de música ficava próxima ao incêndio. Mas se ela não fosse, e a menina estivesse lá? Eu volto. Prometeu a si mesma e saiu correndo. Pedro estava do lado de fora dirigindo as crianças para longe do prédio. O barulho de sirenes chamava, mas sua atenção agora estava voltada ao grupo. Ele conseguiu manter a calma, com um sorriso nervoso, dizendo que tudo ficaria bem. Ele via seus amigos, conhecidos e estranhos se unindo em solidariedade, e isso lhe dava força. Alguns voluntários estavam trazendo água e toalhas, enquanto outros ainda ajudavam a evacuação. Mas, no fundo do seu coração, um pensamento sufocante não o deixava em paz. E se não conseguissem salvar todos? E se, no meio de tanta agitação, algumas crianças ficassem para trás? De repente, uma gritaria ecoou do andar de cima. Pedro olhou para a escola, as chamas agora visíveis nas janelas, e sentiu o chamado de sua responsabilidade. Ele precisava entrar, precisava saber se Ana estava bem, se conseguiriam resgatar todas aquelas crianças. Vamos! Ele gritou para um grupo de voluntários. Precisamos entrar de novo. Mas, à medida que se lançavam novamente para o interior da escola em chamas, uma nuvem negra de fumaça os envolveu. E na confusão, alguém gritou. Olhem! A professora Ana! O coração de Pedro parou. A imagem dela correndo atrás de uma criança perdida queimou em sua mente. O que teriam que enfrentar a partir dali? Uma decisão precisava ser tomada, e o tempo estava se esgotando. Ele se virou para os outros, a adrenalina pulsando nas veias. Precisamos de um plano. A vida dessas crianças depende de nós. Mas como fazer um plano em meio ao caos? Um novo desafio surgia diante deles,
e a linha entre coragem e medo estava prestes a ser testada de maneira extrema. A luta por salvar cada vida estava apenas começando. A tensão pairava no ar, quase palpável, enquanto Pedro e os voluntários se reorganizavam. O calor das chamas chegava como um aviso direto, mas a determinação em seus olhos falava mais alto. Eles estavam ali para fazer a diferença, para garantir que nenhuma vida ficasse para trás. Precisamos dividir os grupos, sugeriu um dos voluntários, asseverando que a equipe agiria de maneira coordenada. Pedro concordou imediatamente. Ele não sabia ao certo quantas crianças ainda estavam dentro, mas cada segundo contava e a determinação crescia a cada respiração. Vou para o segundo andar, por onde vi a professora Ana pela última vez, gritou Pedro, encarando a escada que levava ao andar superior, onde a fumaça se tornava mais densa. As chamas já começavam a lambê-los, mas uma força interior o impulsionou. O que poderia fazer um homem com um passado repleto de privilégios em um cenário de dor como aquele? Pedro lembra-se do olhar de Maria, da força dela, do amor que nutria a sua comunidade. E é aquela visão que o mantinha alerta e focado. Sem mais hesitar, Pedro se jogou na luta, avançando pelas escadas com o coração disparado. Ao chegar ao segundo andar, o alarme estridente e as chamas dançantes quase o deixaram paralisado, mas a imagem do garoto chorando pela amiga ecoava em sua mente. Ele paliou um instante, concentrando-se na missão. Quem está aqui? Gritou, tentando superar a fumaça e os gritos de pânico. A resposta veio de um canto escuro da sala de música, onde a pequena figura da menina se encolhia no chão, rodeada por instrumentos e sombras. Eu estou aqui. A voz simplesmente surgiu, fraca, mas carregada de esperança. Pedro mal acreditou em sua própria força, alcançando a menina em poucos passos. Venha comigo. Ele estendeu a mão em direção a ela. Está tudo bem. Vamos embora. Ela hesitou um instante, medo e dúvida em seus olhos, mas a segurança em sua voz parecia cortar a escuridão. Num relance, ela agarrou sua mão. E assim que fez isso, Pedro a puxou e juntos, seguiram em direção à saída, apenas para serem interrompidos por uma nova onda de fumaça que os envolveu. A sala parecia desmoronar em torno deles, mas Pedro não deixaria que a desesperança entrasse na equação. Ele respirou fundo, levava apenas a criança salva, mas a expectativa de encontrar Ana o impulsionava. Você consegue ficar comigo? Prometo que tudo vai ficar bem, gritou para a garotinha que acenou com a cabeça. Ele direcionou a menina para fora da sala, onde a segurança da equipe era visível, mas quando chegaram ao corredor, o desespero tomou conta novamente. Uma nova situação. Viu Ana se aproximando correndo, visivelmente aflita. Eu precisava. Espera, a minha aluna. Ela ainda está na sala. Ana gaguejou com a voz trêmula. Pedro sentiu o peso do mundo nas suas costas. Eles tinham que agir rápido. Vamos juntos. Ele sugeriu sem hesitar. Ana assentiu com determinação, e mesmo sabendo dos perigos, eles retornaram ao corredor engolido pelo fumo. A adrenalina pulsava, o coração acelerando como um tambor. Cada passo se tornava uma batalha contra as chamas e a fumaça. Ao entrarem na sala mais uma vez, a visão que tinham era surreal. Os instrumentos estavam em chamas, ecoando sons surreais misturados aos gritos das crianças que tentavam se salvar. Onde você está? A voz de Ana soava misturada ao medo, rendendo-se ao desespero. Mas naquele momento, Pedro soube que ele não poderia permitir que a insegurança reinasse. Edna, é você? Chamou ele, usando seu tom de voz firme. Uma resposta ainda não visível surgiu em meio ao caos. Sim, estou aqui. Se havia uma fração de esperança, Pedro a sentiu renascer. Estou vindo, gritou, avançando mais dentro da sala, enquanto Ana o seguia sem hesitar. Finalmente, os olhos da menina apareceram. A pequena Edna chorava, mas havia uma força dentro dela. Ana e Pedro trocaram um olhar cúmplice. A união que cultivaram com a comunidade manifestava-se naqueles momentos críticos. Ao encontrá-la, Pedro rapidamente se abaixou, tomando Edna pelas mãos. Vamos não. Há mais tempo. O flamejante ambiente parecia conspirar contra eles, mas o coração pulsante de Pedro segurou firme. As chamas dançam perigosamente ao redor, a sensação de urgência era quase palpável. E assim, protocolarmente, eles correram juntos, atravessando as chamas e a fumaça em busca de salvação. Os gritos haviam diminuído aos poucos, os olhares tomados por angústia se transformaram em um propósito coletivo, e a resiliência da comunidade se acendia como brasas de solidariedade. Ao saírem, o ar externo tomou conta de seus pulmões. O exterior estava frenético, mas a salvação de cada criança ali era um milagre palpável. Pedro olhou para Ana visivelmente exausta, mas com um sorriso resoluto.
Abrace cada momento como um novo começo, Ana. Ele sugeriu, pois naquele instante, tudo que eles haviam enfrentado se transformará em esperança. Lágrimas de alívio escorriam pelas faces daquelas crianças, e Pedro finalmente sentiu uma conexão profunda com a comunidade. Era uma conexão que fazia o passado se tornar um mero fragmento, trazendo à tona um futuro repleto de amor e compaixão. Um grito ecoou à distância, mas o que parecia um sinal de desespero foi rapidamente substituído por aplausos quando a família de Edna a viu finalmente segura. O momento solidificou neles a experiência que compartilhavam. Esperança nascia a partir do caos. E ao fundo, Maria, em meio àquela confusão, observava com um coração radiante. Afinal, é na luta que se revelam os laços que realmente importam. Não apenas entre um patrão e uma faxineira, mas entre todos que participavam da grande obra de amor que era a vida. Pedro respirou fundo, sentindo-se finalmente leve. Naquele instante, ele soube que mais do que salvar vidas, ele havia encontrado o verdadeiro significado de estar vivo. Ele sorriu, uma mudança instigada por corações que pulsavam conforme um só. Essa era a transformação dele, mas também a de todos ali. O verdadeiro valor de cada história contava, e agora a linha que os separava daquele mundo era apenas uma miragem. A vida pulsava e juntos, eles enfrentariam qualquer desafio que viesse pela frente. E se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais transformações incríveis, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa história tocante. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua ação pode fazer toda a diferença.